Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Arquitetura do Café. Hoje nós vamos ter uma conversa com o Bruno. Bruno é um colega meu, pesquisador do Museu do Café. A gente tem feito algumas atividades em conjunto. O Bruno é um expert não só do café, mas da história que envolve o café, o Porto de Santos, a cidade de Santos. Ele é historiador, tem doutorado em História, vai falar um pouco sobre a tese dele, a experiência dele como pesquisador no Museu do Café desde 2011, e sem contar que é gente boa pra caramba, ele vai conversar com a gente aqui sobre o café e as coisas que o café permite que a gente fale. Então, vou chamar o Bruno aí. Bruno, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui. Satisfação recebê-lo, viu? Olá, André, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, tanto em meu nome, como também em nome do Museu do Café, né? É uma honra estar aqui conversando contigo. Assim, como você disse, né? É uma parceria aí que a gente tem de mais de década conversando, desde daquelas daqueles primeiros papos que a gente teve lá sei lá, quando eu entrei no museu, em 2011, né? A rede de museus históricos, né? Do estado de Exato. São Paulo, Você né? lembra? Foi um projeto que seria fantástico, né? Dessa rede dos museus, um café. Tem aquele estudo que a gente também trabalhou com colegas, como tinha lá o Gildo, né? Da FEFELESH, da USP, a Claudinelli, também a Secretaria de Cultura, bastante gente que estava envolvida, né? Eduardo Na época Romero, era da Marcela, Unesp lá também, né? aqui do museu, né? E foi muito bacana aquele projeto. E Foi, desde foi legal. 2011, essa interação tem sido bacana. E aí, né, a gente continuou esse contato, né, para os vários colóquios que a gente, ou que o Museu do Café participou, né, lá atrás, os primeiros que nem eu participava, né, o Fernando, que era nosso documentalista e também pesquisador, participava, né, Fernando Rocha Aguiar. Também você participou lá do museu da nossa reformulação, da nossa formulação da nossa política de acervo, né? Em Exatamente. 2017, se não me engano, 18, a gente Foi, finalizou em 19, né? Mas você foi muito foi. importante também, né? Nos papos para a gente entender aquilo que a gente queria que a gente queria preservar enquanto patrimônio do café, né? Tanto de cultura material quanto de cultura imaterial, e também vocês têm sido acompanhado a gente durante todos esses anos como bibliografia básica, né? O seu livro Arquitetura do Muita Café honra. Eu sou, além de tudo, um fã assim, incondicional do trabalho de vocês lá no Museu do Café, lá em Santos. Quem não conhece o Museu do Café de Santos, faça favor de dar um jeito de ir para Baixada, até porque é uma cidade maravilhosa, eu gosto muito de Santos. Nós vamos falar um pouco da sua tese, você trabalha em Santos, né, Bruno? Mas antes, eu trabalho. queria pedir para você, que falou dessa reformulação do museu, para o público leigo, quem não é da área, quem não está acostumado a conhecer aí vamos dizer, as políticas de preservação, a própria planos estratégicos. Você podia falar um pouquinho, coisa rápida, do que foi esse período. E com muita satisfação tive a honra aí de estar com vocês nessa fase aí, trocando ideias e discutindo um pouco sobre os métodos de pesquisa, como enxergar o patrimônio do café, né? Não são só os objetos, né? E as construções, é toda uma cultura que o café impregna sobre o território, né? Se você puder falar esse período rapidinho. Sim, lógico. É que assim, é interessante de falar o que é o Museu do Café, onde que ele está, né? Onde ele está localizado e como que ele se desenvolveu enquanto instituição, né? Porque o Museu do Café, numa perspectiva de instituições museológicas, ele é uma instituição até que muito recente, muito jovem, né? Ele está instalado na antiga Bolsa de Café, né?
no centro de Santos, a antiga Bolsa, que é um prédio monumental, e a gente diz que é um prédio monumento que Maravilhoso. foi construído em 1922 para ser um monumento da comemoração do centenário da independência. Maravilhoso aquele prédio, no Centro Histórico de É, Santos. é um Maravilhoso. ícone arquitetônico, inclusive tombado nos 3 níveis, né? Foi tombado É. pelo Condefat em 81, né? Consequentemente, quando foi criado o Condepasa, o Conselho Municipal foi tombado em 91 também a nível municipal, né? E em 2009, se eu não me engano, ele foi aprovado como patrimônio nacional pelo IPHAN, né? Então Pelo ele é fã. tombado nos 3 níveis e por conta da sua representatividade. Mas a instituição Bolsa, né, ela já não existe localizada naquele prédio, pelo menos desde os anos 80, né? Ele foi Uhum. fechado em 86 pelo Estado de São Paulo, né? O governador Montoro fechou o prédio e ficou quase 10 anos fechado e sem quase nenhuma atividade ali dentro. E por conta de riscos do próprio prédio e má conservação, né? Ele foi proposto tanto um restauro em 1996 pelo governo do estado na época, quanto depois de restaurado o prédio, o restauro durou mais ou menos uns 2 anos, né, de 96 até 98, foi proposto que parte daquele prédio se virasse um museu do café, pelo menos um museu do café municipal ou estadual, enfim, no início, em 1998, ainda era uma organização particular, né? Era uma organização que era gerida pela Associação de Amigos do Museu do Café, A né? Associação de Amigos do Museu do Café. Curiosidade, inicialmente a ideia é que o museu ele ele já não, ele não nasce então como um museu do Estado, né? Porque hoje ele é um museu gerenciado por uma UCIP, né? Que gerencia também uma UCIP, né? Salvo engano, não sei se MOS, Organização Social. personalidade Mas jurídica que gerencia também o Museu da Imigração, outro museu maravilhoso que fica no Brás. Aliás, vocês estão de parabéns a equipe toda, né? Que gerencia esses dois maravilhosos museus, o Museu do Café de Santos e o Museu da Imigração, lá em São Paulo, no bairro do Brás, né? 2 visitas obrigatórias, pessoal. Para quem não conhece, dá um jeito de visitar, né, Bruno? Então ele mas não ele nasce como um museu surgiu. de Estado, né? Não, ele nasceu como um museu particular, né? Particular. Gerido porque quem fez esse processo de levar o pedido até o governo do estado para que se preservasse o prédio e tudo mais. O edifício, ele é do estado. Ele Sei. sempre foi a Bolsa, antes dela deixar de existir lá, era uma autarquia do Estado, depois o prédio passou para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, mas em 96 a 98, quando o prédio é restaurado, ele é cedido em parte para essa associação de amigos, que era pessoas da sociedade civil que eram ligadas ao comércio do café ali em Santos, né? Porque Santos já desde o século XIX, mas até hoje é o principal porto exportador de café, né? Hoje É, é. Santos Porto exporta de cerca de Santos. 80% do café, e Santos teve sempre essa pujança de pessoas ligadas ao café, principalmente ao comércio exportador, né? O comércio internacional. Então, exportadores, comerciantes, corretores, classificadores. Então, essas pessoas se juntaram para pedir o restauro do prédio na época, e foi dada a eles não Ah, que só interessante. Então a gestão desse museu. teve essa pressão, né, vamos dizer assim, vinda de quem, afinal de contas, viveu aquele, ou aprecia o, o- a ideia do museu, do prédio ser restaurado. Foi uma iniciativa que veio sob pressão desse pessoal todo, é isso?
dessa galera do café, né? Sim, Olha que legal. e foram as pessoas que formaram o primeiro conselho administrativo só do Museu do Café, e Sei. particular. Então, entre 98 até 2008, então, os primeiros 10 anos aí de existência do Museu do Café, o museu era um museu particular que vivia basicamente de, de bilheteria, né? E a gente sabe que os museus eles não conseguem sobreviver de bilheteria, né? Infelizmente, aqui no Brasil, né? É muito Acontece. complicado você viver só de bilheteria. E também, durante algum tempo, também o que deu base para a sustentação ali do museu foi a criação também da cafeteria do museu, né? A cafeteria. Já nos primeiros anos já se tinha uma ideia de se fazer uma cafeteria, não só uma cafeteria, mas uma cafeteria ligada a um setor de cursos, né? Então, um centro de preparação de café, que existe até hoje, né? O CPC, que é onde se dá cursos tanto de capacitação de pessoas que querem seguir na área do barismo, ou também só cursos para pessoas que têm algum tipo de curiosidade É. com café, né? Então, a ideia da cafeteria e do centro de preparação do café, ela vem conjunta ali entre 99 e 2000. Então, bem no comecinho do surgimento do E museu. funciona muito bem, né, Bruno? Isso é importante frisar. Até queria deixar uma dica para o pessoal aí sobre esses cursos que o Bruno falou. O Museu do Café oferece diversos cursos, não é isso, Bruno? E vocês, Uhum. a gente pode até falar de algum deles, desde da parte de percepção sensorial, barista, curiosidade sobre café, esse tipo de Tem coisa, né? degustação, eventualmente a gente tem cursos de profissionais externos também que utilizam, porque o nosso ambiente ali tem tanto as máquinas de preparo de café, como a gente tem estrutura também para ter cursos de torra de café, né? Então a Cursos gente de tem uma, torra, tem uma sala de torra, interessantíssimo. Qualquer então dia eu vou fazer lá com vocês um curso. vale a Tem muito pena. interesse. É muito interesse. Você sabe que eu sou um cafezeiro, assim, adoro, né? Tudo que envolve café, mas, assim, é, essa parte da torra, eu sei que é uma técnica que não é fácil, né? Tem que ter muito conhecimento envolvido, a parte de mesmo preparo, né? Vocês entram com curso de barista também, você falou? Não. Concursos no museu às vezes tem, mas não é o próprio museu que, que organiza, né? Pode acontecer de eventualmente o Museu do Café sediar um concurso tanto de barista quanto concursos, já aconteceu premiações de cafés especiais do interior, já aconteceu do museu sediar, mas não do museu fazer essa organização de fato, né? Sei, sei, entendi. Mas sobre o museu, é interessante também de falar que então, o museu surge em 1998, né? Com uma equipe bastante pequena, enxuta, por conta exatamente dessa característica de ser um museu particular, pequeno, Uhum. sempre com muita seriedade, assim, por mais enxuta que a equipe fosse, sempre teve ligações com profissionais muito gabaritados, conversas com professores da USP, por exemplo, da museologia, como Cristina Bruno, que sempre Sim, tiveram presentes nos primeiros planos museológicos, o Museu do Café, no começo dos anos 2000, caminha para o seu primeiro plano museológico, né? Mas, assim, o Museu do Café começa com o processo de apresentação do próprio prédio, enquanto o seu acervo, né? Não tinha um acervo de objetos do café composto.
né, como a gente tem hoje, de praticamente 2.000 peças. 2.000 peças. Hoje em dia, aproximadamente, apesar que boa parte disso são, são latinhas de amostra, quase 900 e tantas latinhas de amostra, porque tinha na época uma ideia de se fazer aquelas estantes de seção de classificação de Sei. café. Ali tem Então, aquelas peças, até num dos vídeos do canal eu mostro, numa visita que a gente fez a Santos, logo no começo eu comecei a fazer esses vídeos, que vocês emprestaram lá do Agronômico de Campinas, do Instituto Agronômico de Campinas, que são duas maquetes maravilhosas, né, Bruno, de maquinário de café. Elas estão expostas ainda de na classificação, casa de não, como é câmera que é o ali, nome? ou De beneficiamento, maquete de gerenciamento, beneficiamento. Tá lá emprestada do agronômico, São elas são bastante incríveis. maravilhosas, maravilhosas. E, é, e também a relação do Museu do Café de Santos com o Instituto Agronômico de Campinas é também vamos dizer assim, uma bela parceria em alguns aspectos, né? Eu sei que vocês têm contato lá com colegas como Sim. Tomasiello, são pessoas que Tomaziello. são incríveis Você, por conta dessa. A gente não consegue alcançar. Somos dois pesquisadores, a gente chego para trabalhar no Museu do Café em 2011, né? Mas são contratados naquela época, em 2011, dois pesquisadores e historiadores, porque a ideia é que o museu, primeiramente, seja um museu de história, né? Mas como a gente vai estudar o café, a gente tem que entrar em alguma coisa dessa expertise que o Brasil tem em, nessa parte botânica dos cultivares, né? é, Essa história da ciência é muito importante, né? mas E é isso para a que eu ia gente falar. entender isso, Exatamente, eu ia falar exatamente essa questão da história da ciência. É um belo projeto, a gente conversou sobre isso e em outras ocasiões, e eu sei que vocês estão levando isso como um projeto, né, de fazer um resgate mesmo da história desses pesquisadores, né? O próprio agronômico tem uma história maravilhosa ligada ao café, desde a época do Dr. Alcides Carvalho, né? O Teixeira Mendes, o Krug, mais recentemente o Tomaziello e a equipe dele, o Guerreiro, tem muita coisa. E outras instituições também, o Instituto Biológico, tem muitas universidades, né? Lavras, enfim. no campo da extensão a CAT, Não, tem muita coisa. essa parte é super importante porque aquilo que é o tipo de informação que talvez pouca gente tenha, né? De que todas as variantes, 90% das variedades de cultivares de café que existem hoje no Brasil, até fora, que o Brasil também envia para a Colômbia, por exemplo, né? É, Foram estudadas e desenvolvidas aqui em São Paulo, aqui em é Campinas. importante falar isso. Eu Mundo sei Novo, Catuai, tudo isso, né? A gente vê na café da embalagem do café, Colômbia, né? café da Colômbia prima pela qualidade, eles fazem maior marketing com razão, café de qualidade mesmo. Mas é o que você falou, os estudos, a parte genética, ela tem lá tem lá a contribuição brasileira, até no café, nesses cafés, inclusive nos cafés colombianos, né, Bruno? Nos estudos de genética e tudo. É muito É importante. bacana essa história, viu? Muito Mas importante. só voltar um pouquinho para chegar a como que a gente começa a fazer esse tipo de pesquisa, né? Porque o museu, ele dá você tem a criação do primeiro plano museológico do Museu do Café aí por volta, se eu não me lembro a data certinha, depois eu posso confirmar, mas esse 2003, 2004, se eu não me engano, que é mais ou menos quando surge de fato a primeira exposição de longa duração do Museu do Café, né? Que aí teve uma captação de acervo, aí o museu passa não só a apresentar o próprio prédio, o próprio Salão do Pregão, que em si já é o prédio já é musealizável, né? O É, prédio já tem diversas camadas
que você pode trabalhar ele, né? Mas o museu dá O um próprio primeiro salto. passeio pelo prédio, né, já é, o que você falou, O entorno, né? Enfim, né? já é Mas uma experiência de museu, né, no caso, de mas aí vivenciar o museu. mas aí um museu ainda particular, né, ainda com uma equipe diminuta, ainda basicamente trabalhando com, né, você não tinha pesquisadores próprios, o museu não tinha museólogo, não tinha dinheiro, né, para contratar essas pessoas, né, era basicamente, eu trabalhei como estagiário no Museu do Café em 2007, antes de estadualizar, né, então Ah, quando você esse começou museu como estagiário antes de passar a pesquisador, então. foi, de Sua relação 2007, com o museu já tem esse é, lado até afetivo, né? acabei, um dos primeiros estágios que eu tive foi por lá, e eu vi a estrutura do, de novo, um lugar muito profissional, mas muito diferente do que é hoje, né? Porque o Museu do Café, quando passa para as mãos do Estado de São Paulo, né? Quando passa para virar uma OS e começa a receber aporte direto do Estado, passa a ser um museu equivalente aos outros museus que são também estaduais, né? Pinacoteca, Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa, Sim, sim, Museu Afro Brasil, Museu da todos museus Imigração, né? maravilhosos, incrível, Então, né? quando o museu se estadualiza em 2008, ele passa a ter esse mesmo status e também ter o mesmo tipo de aporte desses outros museus, um pouco menos, né? O nosso repasse é um pouco menor, mas a gente tem um repasse direto do Estado de São Paulo. É, Mas, porque a gente não está na capital também, né? É um museu de Santos, né? Então acaba não tendo. A gente está em outro circuito, né? é, Mas isso foi um salto para o museu, porque aí, a partir entre 2008 e 2011, o Museu do Café ele passa a ter uma equipe fixa de não mais de estagiários, mas de contratados, né? Muitas vezes sim, recém-formados, mas também pessoas que estão ali buscando o seu primeiro mestrado, né? Indo para o doutorado e tal, mas pessoas, uma equipe de educadores, né? Então, o nosso educativo se forma nesse período, um educativo que se destaca dessa ideia de monitoria, né, e passa a aprender o processo educacional dentro do museu como algo complementar ou até mesmo paralelo à educação formal, né, nas escolas e O mesmo. Bruno, isso seria interessante você frisar para o nosso público que não está acostumado enfim, com a estrutura de um museu. Quando você fala educativo, é um setor dentro do museu, né? O Uhum, museu possui uma equipe de funcionários, pesquisadores, tem a parte administrativa e tem a parte. E o educativo é um setor do museu voltado para a educação não museal. formal, complementar, ou patrimonial, alguma coisa do tipo. Assim, você poderia falar um pouco mais para o nosso público, porque nem todo mundo está acostumado Uhum, com essa estrutura de que um vocês museu, né? possuem. Não, é muito importante falar porque nem sempre as pessoas sabem o que esperar quando chega no museu, né? Porque o setor educativo, que esse grupo de pessoas, é o setor de funcionários, inclusive, que é o maior do museu. O setor educativo chegou a ter 10, 12 trabalhadores, né? 12 profissionais de diversas áreas, não são profissionais só ligados à área da história, tem muitas pessoas das letras, jornalismo, tem que ter tradutores e intérpretes, né? Pessoas que são profissionais da letras e tradução, né? Mas, enfim, tem pessoas da arquitetura, e dentro do educativo, se começa isso também, quando começa esse processo de profissionalização do museu, né? Você começa a ter programas voltados para determinados públicos. Então, você tem os programas que são voltados
Sim. para a educação, para pessoas que vêm da educação formal, né, escolas municipais e particulares, Visitação de escola. Você estaduais, recebe muita escola lá, Bruno? muita escola. De tudo quanto é lugar, não é só da Baixada, não, né? Olha, escola, até onde eu não sou a melhor pessoa para falar do educativo, nessa Não, parte tudo bem, sabe por quê que eu talvez, tô falando? Que eu tenho mas conhecimento de escolas aqui da região de Campinas, que às vezes fica sabendo, meu filho foi visitar o Museu do Café em Santos, não sei o quê. Muitas escolas da nossa região aqui, uhum, eles fazem, né, essas visitas, eles chamam de, tem um nome, de não sei o quê, de campo, ou reconhecimento do campo, coisa assim do tipo, uhum, e, e vão para determinados lugares, claro, com ou questão cultural, ou questão ambiental. E o Museu do Café de Santos já tem, eu soube de várias escolas da nossa região que foram até vocês aí em Santos para visitar e tudo, e voltaram maravilhados. E por isso que eu falei, deve ser de várias partes, né? Não só sim. várias Não, partes do excelente estado, com recebe, mas eu, certeza. eu, eu não saberia dizer qual é a proporção do público, entende? Entendi. Mas sim, eu sei que a gente recebe pessoas de escolas de São Paulo, do interior, enfim, eu imagino que ainda assim o maior número seja de escolas da região, né? Da Escolas Baixada municipais Santista da mesmo. Baixada. O Bruno, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Museu do Café fica no Centro Histórico de Santos, que é outra, vamos dizer assim, eu sou fã também, outra, outro lugar que eu admiro muito, e fico imaginando, poxa, né, enfim, como arquiteto, sei lá, imaginando aquele centro histórico, o centro histórico de vocês aí, como que seria ainda mais bonito, eu acho ele muito bonito, se fosse tudo restaurado, né, seria uma maravilha. Uhum. Mas, enfim, fica pertinho do Porto de Santos, né? Eu sei que na sua tese você trabalhou bastante essa questão do que estava falando, né, do Porto e a cidade de Santos. Uhum. E não só, claro, a ligação é direta com o café, não resta dúvidas. Falar da história do café no Brasil, né, em São Paulo particularmente, e do Brasil como um todo, e não falar do Porto de Santos, pô, não tá, né? Não tá, não tem como. Mas se você puder falar um pouco dessas articulações, a própria conformação da relação do café, o porto e a cidade, o desenvolvimento, né? Você menciona também do, no, na, você chama de, até você poderia explicar isso melhor, das pessoas que não aparecem, né? Os personagens que não aparecem nessa história, não é isso? Uhum. E você tem com muita propriedade o cuidado de mostrar todos esses atores, né, desse maravilhoso cenário que a gente está falando aí, que é o Porto, o Café, a cidade de Santos. Se você puder falar para a gente um pouquinho disso aí. Não, antes de mais nada, eu acho que é interessante a gente lembrar que o Museu do Café, pensando em museu, né? Eu enquanto pesquisador, faço o meu mestrado, meu doutorado e tal, né? Não necessariamente preciso fazer o meu mestrado, meu doutorado voltado para aquilo que eu trabalho no museu, mas coincidentemente acabou sendo que eu também trabalhei muitas coisas que são importantes para o museu, né? E uma delas, né, na minha tese que eu concluí ano passado, é entender como que se formou essa cidade e como que se formou esse espaço urbano. O meu objetivo na tese era chegar no cotidiano, né, chegar nas pessoas comuns, chegar nas pessoas, inclusive, que não eram nomeadas, que não apareciam na documentação. Mas isso é importante para o museu, porque o museu não é só o espaço físico ou aquilo que está preservado dentro do museu, né? O seu acervo e Sim, tudo com mais, mas é o certeza. seu Isso entorno também. Então a gente é, entende a importância de se entender o território que tá é, eu inserido estou sorrindo porque, na verdade, é exatamente o que eu penso. Eu costumo dizer muito isso, né? Eu imagino que o território, Bruno,
ele é, sem dúvida nenhuma, ele é o maior patrimônio de uma comunidade. E eu Uhum, diria que isso que você fala, bom, a gente compartilha essa ideia, né, há muitos anos, como a gente falou no começo da nossa conversa, mas uhum, eu me permitindo aqui comentar, eu reconheço isso, o território como elemento patrimonial. E diria até, e aí um projeto que a gente pode desenvolver junto, né? Temos até articulado isso, que por onde o café passou, Bruno, a rigor, esse território todo, pensando no estado de São Paulo, em princípio, ele seria passível de ser patrimonializado, ou seja, um terreiro de café lá em Ribeirão Preto, teoricamente, ele bem poderia ser um elemento reconhecido por nós, né, que apreciamos o uhum. patrimônio do café, o Museu do Café, ou nós aqui que somos pesquisadores da área. Então, desculpa, só fiz esse parênteses, porque eu também concordo plenamente com essa premissa que você coloca. Por onde o café passou no estado de São Paulo, a rigor, é um elemento de patrimônio. O Museu do Café, nós aqui da Unicamp, o pessoal que aprecia lidar com café, né, Bruno? Uhum, Com o patrimônio do café, há de entender que, por exemplo, uma fazenda uh, na região de Limeira, ou em Ribeirão Preto, ou lá na região de Marília, que tenha um terreiro muito bem conservado. Esse terreiro, obviamente, ainda é um terreiro, nós não vamos pegar esse terreiro e trazer para o museu, mas ele em si é um elemento de patrimônio, do patrimônio do café, mesmo estando a uhum. 400 quilômetros, 500 quilômetros de distância. Ou seja, o território em si acaba tendo esse caráter patrimonial. E vocês adotam esse enfoque no museu também, né? A gente tem discutido isso há algum tempo, né, Bruno? Não, não só a gente adota, como foi muito importante as conversas que a gente teve nesses últimos anos, né, nesses últimos vários anos, para dar segurança para a ideia que a gente tem de patrimonialização dentro do próprio museu. Então, Isso. essa ideia de que, porque assim, para quem não conhece o museu, não conhece como a gente pensa, assim, quando a gente fala o que pode ser de patrimônio do café, patrimônio no sentido de cultura material, mas cultura imaterial, quais são os destinos que possam ter um museu enquanto crescimento de acervo, enquanto estruturas de pesquisa e tudo mais, né? A gente não pode falar que qualquer coisa a gente pode pesquisar que tenha a ver com café, né? A gente tem que ter pelo menos uma ideia geral, seja de. E o território acaba dando essa baliza para a gente, né? É. Porque, por exemplo, a gente tem essa ideia que já vem desde 2011, pelo menos nas nossas conversas que a gente tinha com a nossa antiga diretora técnica, a Marília Bonas, né? Que ela A falava Marília. que tinha que. A Marília, né? Ela conversava, nas nossas primeiras conversas, quando a gente estruturou o setor de pesquisa e de preservação do Museu do Café, né? A gente conversava, tá, então o que a gente vai fazer para colocar como um norte para a gente, né? Ela falou assim, não, a gente tem que pensar no prédio, porque o prédio Uhum. ele pode ser visto em três instâncias, pelo menos, né? Na instância do circuito do café, né? Porque a gente chama essa primeira instância de entendimento, né? Esse recorte, esse eixo patrimonial, né? Esse eixo de preservação, que é o da planta xícara, né? Então, o Isso. prédio da antiga bolsa, ele Da está semente dentro, atípica, né? é, da semente à xícara, né? É verdade, Da da planta semente à xícara, da atípica. semente à xícara. Ele esteve dentro de um, É. de um percurso, né? Que era o percurso que vinha desde o interior, então ele faz parte de uma etapa ali, que é a etapa do comércio internacional. Então ele está dentro dessa etapa. O segundo eixo, né? O segundo recorte é o eixo histórico, ele tem uma importância histórica, né?
E o Uhum. terceiro eixo, ele tem também uma importância arquitetônica, artística, cultural, né? Bom. Pra... Então, a gente, vendo nessa perspectiva, colocando o edifício dentro do território, colocando o edifício dentro desse eixo e desses eixos e dentro desse percurso, né? E localizando ele dentro do território do café do estado de São Paulo, né? Isso, conversando com você, ficou muito claro que o caminho a ser seguido é esse, porque você estava pensando dessa mesma forma É, no, eu, na, na é, arquitetura do café, né? a gente usa no café, na arquitetura do café, né, no projeto da arquitetura do café, o que eu chamo de níveis de compreensão da arquitetura do café. São 4 níveis de compreensão. E também são eixos que se cruzam, né? Então, você tem o nível regional, né, que é um nível de compreensão, por exemplo, você vai compreender a arquitetura do café a partir das características de uma determinada região, um recorte no tempo e no espaço. Então, você pega aí, Uhum, por exemplo, Vale do Paraíba, meados do século XIX. Tem todo um cenário que você pode descrever e caracterizar aquela região, sobre esse nível de compreensão. E você pode descrever Ribeirão Preto, na virada do século XIX e século XX. É outra região, outro recorte temporal e outra compreensão da arquitetura do café, né? Com outros tipos de máquina, força motriz mudou, não é mais transporte a longo de mula, agora é transporte de trem, aquela história toda, né? Então, no uhum, nível regional. E a própria região, o Vale do Paraíba, hoje, se você pegar para estudar o nível regional, você vai encontrar resquícios da arquitetura do café, mas a leitura é outra, você percebeu? Então, é o nível regional. sim. Outro nível que a gente usa, que é semelhante ao que vocês fazem, né? É o nível da edificação, do edifício, né? Desculpa, da unidade produtiva, da fazenda de café. Ela em si é um objeto de análise. Fazenda, porque não é só o prédio, é o entorno, o café, o que está na fazenda, né? O terceiro nível é o prédio em si, isso que você estava dizendo, o prédio e as máquinas. Então, a casa de máquinas, o terreiro, a tulha, o maquinário que está ali, o casarão. E o quarto nível é quando eu tiro toda a parte construída e enxergo só a paisagem, o próprio cafezal, os cursos d'água, né, a hidrografia, Uhum. o relevo, o clima, o patrimônio natural, as matas remanescentes ou as matas foram tentativas de reconstituição, né, de restauração, ou então as matas plantadas, né, o eucalipto entrou muito forte, o pinus também. Então dá para falar de um monte de coisa. E aí é o que vocês fazem também de uma maneira muito interessante, né? Os personagens. Eu lembro de uma exposição de vocês das catadoras de café, né? Tem os carregadores de café, né? Do Porto Sim. Santos, o Jacinto, carregador de café, lembra? Uhum. Tanta coisa legal, a própria exposição do Porto, né? Vocês Mas, fazem mas muito bem. essa ideia da gente estabelecer esses níveis de compreensão que batem muito, na verdade, com a forma como você pensa, né? Inclusive, foi basicamente por aí que a gente foi conversando até a gente conseguir chegar na nossa política de acervo, porque é isso, a nossa política de acervo, ou seja, tudo aquilo que a gente iria fazer para o museu e pelo museu, em matéria de selecionar que tipo de acervo deveria estar ou não deveria estar dentro do museu, teria que passar por esses níveis de compreensão. Ou seja, a mesma análise que a gente fazia do prédio, a gente teria que fazer de uma enxada, a gente teria que fazer de uma peneira, a gente teria que fazer de uma latinha de amostra, a gente teria que ver, tá, isso aqui está dentro de qual percurso da semente à xícara? Isso aqui Isso. tem uma importância histórica, isso aqui tem uma importância estética, né? Sei lá, Uhum. uma cafeteira, né? Uma cafeteira tem uma importância Exato. de design, ou mesmo a própria latinha de café, né? Ela não muda, mas ela tem uma importância estética de design cultural, né? Ela é funcional, ela, enfim, né? Ela Claro. passa. Então essa é um instrumental para a gente muito importante para a gente dizer assim, olha, isso aqui
é passível de ser preservado, porque às vezes as pessoas elas não entendem quando elas querem doar alguma coisa para o museu, quando elas querem que o museu receba alguma coisa, que a partir do momento que o museu aceita, aquilo é eterno, ou pelo menos é eterno enquanto o museu existir. Então, daqui 1.000 anos, 2.000 anos, o museu tem que preservar aquele mesmo objeto, enfim, e tem que preservar o prédio, porque o prédio também é tombado e tudo mais. Tudo aquilo que tiver dentro do museu, tombado pelo museu, tem que ser visto pelas próximas gerações. Então, a gente tem que ter certeza que aquilo faz sentido de existir dentro do Museu do Café, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de diretriz para dizer isso aqui vale a pena ou não vale a pena. E aí, quando a gente estava tentando entender esse instrumental, foi aí que a gente começou também a entender o nosso entorno e como o nosso entorno, como o Porto de Santos, aí voltando para essa pergunta com relação à ideia do que o Porto de Santos tem a ver com o Museu do Café, com a antiga Bolsa, né? O Museu do Café e a antiga Bolsa estão exatamente em frente ao porto, né? Ele foi construído para que fosse visto de todos os lados, né? Para que ele fosse visto do lado de quem trabalhava ali na Rua 15 de Novembro, né? Naquelas ruas estreitas, como também para quem chegava de navio, né? A torre, que tem o dobro do tamanho do prédio, daquele prédio que a torre, se eu não me engano, tem 80 metros, né? Ela era para ser vista para quem chegava do porto, né? É um marco no Então, território, né, Bruno? Não é um centro. marco no território. O prédio é um marco ao mesmo tempo. Isso aqui Mas mesmo antes do prédio estar ali, né? Aquela região foi a região que foi transformada pelo café. Antes Isso. do café, a Santos era uma pequena vila de 1822, você tinha 8.000 habitantes na cidade de Santos. A vila de Santos, né? 1822 ainda era uma vila. Santos passa a ser cidade em 1839. Não por causa do café, mas por causa do Bonifácio. Por causa da importância de José Bonifácio para a independência do Brasil. 1839 ainda não era. Santos ainda vivia muito do açúcar do interior de São Paulo, das regiões de Campinas e Itu, né? O açúcar paulista ainda era muito mais importante do que o café. O café já era uma questão pro Império Brasileiro ali, né, nos anos 30, 40, mas não era uma questão para a província, então província de São Paulo, né? O café começa a ganhar preponderância e a ultrapassar, pelo menos na região de Campinas, ele começa a ultrapassar em termos de volume de produção e, assim, o açúcar em meados do século, em 1950, meados do século, isso. Em torno disso. E no Vale do Paraíba um pouco antes. Mas também, exatamente, a relação café com açúcar é muito interessante, e nas regiões mais antigas, né? Eu brinco muito sobre isso. O café com açúcar tem uma relação ali de amor e ódio. Né? Não, é muito... Porque, assim, os antigos sítios que depois se tornam grandes fazendas monocultoras de café do Vale do Paraíba, eles estão muito mais voltados para a exportação do Rio de Janeiro do que de São Paulo, né? Exato. Você tem ali aquelas estradas que são as grandes estradas que faziam aquele nó em Sorocaba, né? Dos Moares que levavam para o Brasil inteiro, e que acabam sendo essas estradas que alimentam os portos exportadores de café, né? Antes das ferrovias, né? Isso a gente está falando de 1830, 40, né? 1830, 40, 50. Mas essas fazendas que a gente entende do oeste paulista, né? Elas são muito mais tributárias ao açúcar. E isso é uma coisa até interessante da gente falar dessa relação de território que a gente estava comentando, porque tem esqueci o nome da autora, Petrone? Petrone, Ela ela mesma.
ela fala que não que as fazendas de café paulistas são tributárias das fazendas de açúcar, mas tem uma autora que foi professora minha, a professora Cida Frango, já falecida, que escreveu sobre o comissário de café em Santos. Ela traz a Petrone para falar que o comissário de café de Santos é também tributário do comércio do açúcar. Ele era antes comissário de açúcar, para depois ser comissário de café. E complementando isso, Bruno, eu mesmo faço uma relação café com açúcar do ponto de vista de enxergar o território, né? Então, se você pegar no estado de São Paulo, as regiões mais antigas, o Vale do Paraíba e a região de Campinas, Itu, ali, que a gente pode dizer que é a região já indo para o oeste, né, mais central, assim, um pouco mais perto da capital. Campinas, Itu, né, ali a região em torno, o que prevalecia era o açúcar, como você bem disse, antes do café. Campinas é clássico isso. O que fez Campinas no primeiro impulso. Tanto é que o brasão de Campinas, da cidade de Campinas, tem um ramo de cana de um lado e um ramo de café do outro, que foram as duas economias que fizeram com que a cidade, enfim, crescesse muito, né? Gerasse riqueza. Mas, assim, nessas regiões mais antigas, o açúcar ocupa o território primeiro e ajuda a organizar esse território, né? Em termos de estradas, as próprias fazendas eram preparadas com açúcar, estrutura, né? Abre o território, costumo dizer isso. E depois quem ocupa esse território aberto pelo açúcar é o café, certo? Meados do século, como a gente falou, no século XIX. Mas no momento seguinte, segunda metade do século XIX e virada para o começo do século XX, quem abre o território a oeste, e oeste novo, né? Oeste é a região de Ribeirão Preto, oeste novo, região de Marília, indo para Londrina, norte do Paraná, ali, aquela região da Alta Paulista. Primeiro o oeste e depois o oeste. Quem abre a região a oeste, quem abre o território a oeste é o café. É o café e a ferrovia que abrem, né, o território. E hoje, depois o território depois de preparado, quem foi invadido numa avalanche aí pelo açúcar, né? As grandes usinas de açúcar. Sim, retorna, né? A maior usina de açúcar do mundo, açúcar e álcool, está em Barra Bonita, né? Ali em pleno, fica no médio Tietê ali, no Rio Tietê. E então o oeste, eu costumo dizer que o açúcar fez o favor de abrir o território para o café de finais do século XVIII até meados do século XIX. E o café devolve o favor ao açúcar no oeste paulista, de segunda metade do século XIX e começo do século XX, né? Ele abre o território, que hoje é um baita território de cidades maravilhosas, como Ribeirão Preto, Rio Preto, Catanduva, Jabuticabal, são né, uma região muito rica, mas o café abre o território para o açúcar ocupar depois. Mas aí tem uma lógica interessante, olha, foram dois complexos diferentes. Eu chamo do complexo aí das grandes fazendas, né, ou das fazendas e até brinco, quase autárquicas, né, que o açúcar era um complexo açucareiro que abre o território do Vale do Paraíba e Campinas e Itu, essas regiões antigas, e cede lugar ao complexo cafeeiro, né, as fazendas de café. Mas depois, no final do século XIX, virado para o século XX, no oeste paulista, podemos dizer que é um complexo já industrial do café, porque aí tem o trem, né, a ferrovia, tem as máquinas fabricadas pela indústria de maquinário, né, Gerwood, Arens e outras tantas. Então, você tem um tipo de ocupação de maquinário, por exemplo, movido a roda d'água, a força animal, tração animal, tudo, a mão de obra escravizada, tal. E do outro lado, você tem já uma lógica industrial, né? De máquinas fabricadas pela indústria. A casa de máquinas mesmo da fazenda vira
passa a ter um layout de indústria, né, de máquinas em série, assim. O café tem todo um processo de beneficiamento ali. Já não tem mais a senzala, agora é a colônia, né? São os colonos que ocupam aquele espaço. Colonos europeus, mão de obra escrava passa a ser mão de obra livre, ainda que haja aqueles questionamentos todos do sistema de colonato, né? Tem vários autores, Emília Viotti e outros tantos que trabalham essa questão, mas é bem interessante. O transporte, né? Antes por lombo de mula, depois pela ferrovia, e assim você vai fazendo essas paralelos, comparações, né? para compreender o território. A ponto de dizer, eu brinco hoje, que assim, não tem um termo, a gente fala muito, estuda muito a questão da paisagem cultural do café, né? E algumas localidades dá para pensar nisso, mas o conceito que se dá ao termo paisagem cultural, você tem que entender que tem uma série de situações que hoje a paisagem paulista não possui esses atributos de paisagem cultural, no sentido estrito senso, né, do termo. Sim. Mas é uma paisagem, sem dúvida, tributária ao café, no sentido do café ter ajudado a configurar em boa parte todo, vamos dizer, por onde ele passou, ele ajudou a configurar o território paulista, né? Esse Então, microcosmo dá para falar sobre o Porto de Santos, porque o Porto de Santos ele é totalmente, como eu posso dizer, o boom do café construiu a cidade, de fato, né? E essa construção urbana da cidade, né, em volta do complexo do café, ela só foi possível também por uma série de mudanças que você mesmo acabou de dizer, né, essas transformações desse segundo momento, né, o primeiro momento que você disse era algo até mais ou menos 1850, 1860, né, quando o café começa a pegar mesmo aqui no Oeste Paulista, ali para 1870 em diante, né, que é aí que você começa a ver o crescimento da cidade de Santos, né, porque, por exemplo, você tem a ferrovia a estrada de ferro São Paulo Railway, né, que foi construída ali para ligar Santos até Jundiaí, pelo menos, num primeiro momento. 1860 começa a construção, 1867 ela já está pronta, né? Então, já esse elemento que tira o café do lombo do burro e começa a colocar o café trazendo direto para o Porto de Santos, já começa de alguma forma inundar a cidade, né, com café, porque o volume cresce absurdamente. Apesar também dos comerciantes dizerem na época que era muito caro o frete para Santos e até boa parte, tinha parte do café paulista que ainda continuava a ser enviada para o Porto do Rio de Janeiro, né? Mas ainda assim, pensa, né? A gente estava falando de uma cidade de 8 mil pessoas em 1822, em 1870 a gente está falando de uma cidade de 20, 30 mil pessoas, né? Começa a crescer. E aí tem a reforma do Porto, né? A ampliação. Aí que o Porto começa a ganhar um status, mais para o final, né, do século. Mais no final do século XIX, mas eu gosto de falar que tem algumas coisas que acontecem na cidade antes da construção do porto em si, daquele porto retilíneo, né? O professor César Honorato, lá do Rio de Janeiro, ele gosta de falar que é a construção de um cais, né? Antes você tinha um porto natural que era aproveitado por pontos de madeira e tudo mais, e aí, enfim, com a construção do novo cais, aí você tem um cais de alvenaria, né, retilíneo, já com vários aterros, enfim, né, que você começa a ocupar de fato a costa ali, o estuário da cidade de Santos e fazer um complexo portuário que se entendia moderníssimo, até para os padrões europeus, né? Mas isso
só acontece depois de outras coisas acontecerem, como comentei, da Estrada de Ferro, né, que ligou não só Santos a Jundiaí, mas também a partir de Jundiaí você começa a ter outras linhas férreas, né, a Paulista, a Mogiana, a Sorocabana, por fim ali, já no século XX, a Noroeste, você começa, e essas estradas de ferro, é interessante a gente pensar que elas procuram as fazendas de café, né? Elas não Sim, procuram. As cidades começam a surgir em volta das fazendas de café, né? exato. Isso é muito curioso. Eu gosto também de pensar nesse complexo, da forma como você disse, no ponto de vista de uma paisagem, porque acabava sendo também. Quando você diz que a fazenda de café ela é um complexo quase que industrial de produção de café, né, seriado, isso também é um complexo capitalista de otimização do tempo, né? Sim, Quanto mais rápido o café chegar no Porto de Santos e for embarcado e tudo mais, então você sempre vê as preocupações das autoridades de diminuir o tempo de espera dos navios aportados no Porto de Santos, um porto que até 1890, 92, até a virada do século XX era caótico por conta dessa desorganização que tinha, né? Era um porto ainda é, é, com feições coloniais, né? Mas todas essas construções, né? A estrada de ferro, os navios a vapor começam a vir para Santos. Antes de 1870, só tinha navio a vapor de cabotagem para o Porto de sim, Santos, que fazia o percurso da costa brasileira. Navios a vapor transatlânticos, direto da Europa ou direto dos Estados Unidos, que eram os mercados consumidores do café brasileiro, começaram a vir só em 1870. O que aconteceu antes de 1870, né? A construção da estrada de ferro, né? Então você tem já em é, Santos começando exatamente. A uma estrada de ferro, reorganização do porto, né? Santos Jundiaí é inaugurada em 1867. Aí a extensão Jundiaí-Campinas, que está a 30 quilômetros, levou 5 anos para ser feita e quase o mesmo tempo que a construção da Santos Jundiaí, né? Levou Uhum. 7 anos, né? Acho que por aí, 60, né? 67, não foi? Foi 70, É. 77, por aí. Em 72 é inaugurada ali, ela chega a Campinas com investimento dos cafeicultores mesmo, esse tramo. E de Campinas parte as duas grandes artérias aí, podemos dizer, em termos de ferrovia aí, que é a Paulista e a Mogiana, né, em direção Uhum. ao oeste, né, em roteiros um pouco diferentes, mas em direção ao oeste. A Mogiana pegando a região ali do costado da Mogiana, até hoje, né, pega ali indo para o sul de Minas, depois dobra em sentido ao costado da Mogiana, né? Ainda hoje tem uma produção de café de qualidade ali na Alta Mogiana, aquela região toda. E a Paulista em Sem direção, reparar, sai de Campinas em direção a Ribeirão Preto, se reparar, que é, inclusive, as principais ferrovias, elas buscam aonde o café estava crescendo, né? Você falou. A Paulista, ela vai crescendo em direção a Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, grande produtor de café ali isso. na virada do século XIX para o Nossa, XX. Mogiana, crescendo em direção a Minas Gerais. isso. Sorocabana, crescendo em direção Botucatu, São ao Manuel, Paraná. né? São Manuel tal, e descendo até o Paraná. E É, aí, a última que foi construída era Noroeste, seguindo ali já em direção àquela fronteira que eles falavam do café depois de isso. Bauru, né, para ir em diante, né? Isso, vamos dizer, a ferrovia principal. E tem os tramos, né, as ramificações, que aí sim são as chamadas estradas, a gente tem as catacafé, eles falavam, a gente fala, porque elas passavam, as mais regionalizadas, né, elas passavam nas fazendas mesmo, literalmente. Aqui em Campinas, na região de Campinas, tem algumas, tipo, traçados dessas estradas aí, catacafé. Os Até as cafeicultores bitolas eram daquela diferentes, né? região. Era menor, né?
E eles se reuniam, né? E o interesse era que esse tramo passasse em todas as fazendas, né? Então não tinha um traçado muito lógico. Ela ia passando nas fazendas e pegando. Elas tinham uma plataformazinha de embarque, né? Para o café, punham lá no tramo e chegava depois para enfim, para ser transferido para a ferrovia principal e depois descer a serra para Baixada. Mas é uma E história mais muito uma bacana. coisa, e mais uma coisa que eu gosto de pontuar também, antes da construção do porto, né, que do novo cais pela Companhia Docas no última década do século XIX, é a criação de um complexo comercial na cidade de Santos que ainda era, entre 1870 e 1880, era muito agarrado à Praça do Rio de Janeiro. Se você vê todos os principais comerciantes de São Paulo desse período ali, até entre 1850, quando o café começa a se tornar um importante se tornar importante, né, para o estado de São Paulo, até 1880, 90, todo o complexo de informação e de bancário era o Rio de Janeiro. Santos não Sim. tinha uma praça de bancos, você não tinha bancos onde você conseguisse descontar os papéis, né, que se vendiam então se descontava sempre no Rio de Janeiro. Santos começa a ter uma praça de bancos aí em 1880. Isso que eu ia Em perguntar, 1870, 1880, né, por aí, assim. em 1880 começa a ter os bancos, quando a gente diz banco, né, a gente não está falando do que a gente entende hoje por banco, Bradesco, enfim, não sei se eu posso falar os nomes mas enfim, Nossos banco bancos francês, tradicionais, né? banco italiano, Banco de Nova York, porque são todos bancos, porque você tem que pensar, né, que um exportador inglês, ele tem que receber o dinheiro da Inglaterra, tem que ser descontado aqui para você fazer o pagamento então todos esses bancos eles começam a criar filiais, tinham no Rio de Janeiro e também começam a ter as suas agências nas regiões portuárias. E uma outra questão importante de você pensar numa região portuária é a comunicação, né? Porque a comunicação hoje em dia você tem o contato com o interior super fácil ainda assim é difícil, né? Às vezes não pega celular em algumas Depende do regiões, lugar. dependendo do lugar, né? Mas ainda assim é muito mais fácil de você conseguir uma informação de como que tá, se teve uma geada, o que aconteceu lá fora, estourou uma guerra, enfim, qualquer coisa, isso afeta o mercado, né? 1873, que é feita 73 a ligação de cabos submarinos de telégrafo Isso da foi Companhia Western. uma grande também conquista, né? A instalação do cabo de telégrafo submarino. Você tinha? E é império, porque antes disso, para você Império, Dom Pedro II, cara. 73. Porque antes disso, para você conseguir uma informação do interior, o telégrafo, você já existia telégrafo para o interior desde 1850, 60, já tinha alguns lugares mas ainda assim, tinha que vir até algum lugar central ali, para lombo de burro, você manda a informação e passa para o telégrafo, chega no porto. Mas internacional, antes do telégrafo, eram os paquetes a vapor, né? Que chegavam uma viagem a vapor da Europa até o Brasil era 30 dias. Então, 30 dias você tinha de diferença para saber se o mercado estava comprando ou estava vendendo. Então, é bem impensável hoje, né, isso. Então, para a gente pensar a importância do Porto de Santos, ou das regiões portuárias em geral para o comércio, né, do café, Rio de Janeiro e Santos,
é também essa reunião de pessoas que estão interessadas em comprar e vender de todos os lugares das regiões produtoras quanto das regiões consumidoras. Então, você tinha uma reunião de pessoas que eram do interior de São Paulo, que circulavam no Rio de Janeiro, né, pessoas de negócios, você tinha pessoas alemães, franceses, italianos, estadunidenses, todas as pessoas que tinham interesses nos elementos que o Brasil produzia, né, ou que no caso, no Porto de Santos, que o Estado de São Paulo produzia, né, eles tinham que ter pelo menos um correspondente ali, né. Então, Santos acaba se tornando não só o porto exportador, mas também essa grande porta de entrada de trabalhadores, né, como você falou, né, seja antes os escravizados e depois os libertos, mas também essas pessoas que estavam circulando pela cidade comprando e vendendo. Então, Santos se torna um nó, né, de informação. O que é o embrião da metrópole comercial, né? Eu faço um paralelo também no território interessante, que a gente chegou a conversar sobre isso já, inclusive em outras ocasiões, que eu enxergo o embrião das regiões metropolitanas de São Paulo atuais. Hoje, São Paulo tem 9 regiões metropolitanas. Se você pegar no mapa, as 9, elas correspondem muito aos caminhos por onde o café passou pelo território de São Paulo. São 9 regiões metropolitanas. Porém, as 3 mais antigas é a região metropolitana da capital, né? A região metropolitana de São Paulo, obviamente, e a região metropolitana da Baixada Santista, né? Santos, com 9 municípios, e a região metropolitana de Campinas, com 20 municípios, são as mais antigas. E se você pegar essas 3 regiões, Santos, São Paulo, Campinas, jogar lá para o século XIX, nesse período que a gente está falando, você já enxerga o embrião formando, né, essa discussão toda que você coloca para a gente. Você pode enxergar no território, o território se conformando como um embrião do que virá a ser, né, depois, nos dias de hoje, as grandes metrópoles, né? Se você pegar para a rigor, você pode falar de uma macrometrópole, né, paulista, ou da megalópole paulista, que é a conurbação das metrópoles, né, das regiões metropolitanas. Sim. E você pega esse tripé Santos, São Paulo, Campinas, Bruno, repara só, você tem o embrião da metrópole comercial, que seria Santos, Porto de Santos, por todas as razões que você falou agora, entrada e saída de produtos, de gente, mercadoria, valores, né? Aí você tem a metrópole financeira, a grande metrópole financeira, São Paulo, que até hoje e é uma metrópole, inclusive, global, financeira. E a metrópole da produção, se você considerar a produção de café, era a principal produção do Estado e do país na época, né? Estamos falando do século XIX e início do século XX. Então, você pega Campinas voltada para todo o oeste, que era para onde convergia a produção de café, chegava em Campinas, de Campinas até Santos Jundiaí, como você mesmo disse, chega ao Porto de Santos pela ferrovia São Paulo Highway, né? Então, a metrópole da produção. Então, você tem aí o tripé produção, finanças e comércio no território, materializado no território. Né? E todo grande complexo industrial, ele precisa dessas 3 atividades, produção, comércio e finanças, né? O financiamento da produção e do próprio comércio. E isso está materializado no território, não é à toa. O café é uma grande indústria que se utiliza do território para poder existir. É muito interessante que a gente faz essas comparações, né? É bem bacana. Sim, é interessante a gente pensar, inclusive, nessa criação da metrópole do meio do caminho, que é São Paulo, né? Entre a financeira, porque assim, nem sempre São Paulo foi essa grande metrópole financeira, esse grande centro comercial que a gente entende hoje, né? Se torna depois, né? Se torna depois, mas
Mas é interessante a gente pensar exatamente a formação das... Só completar, o crescimento, né, da economia do café e a própria diversificação, né? Que muito desse dinheiro vai também para a indústria nascente. E aí Sim. começa um processo que vai resultar realmente num fabuloso processo de desenvolvimento. Mas, desculpa, só voltando, pode complementar. Não, mas é muito importante o que você falou, porque essa questão da indústria, que inclusive parte da indústria vem da industrialização de São Paulo, vem do café, né? Que é, como você disse, a indústria voltada para o beneficiamento do café, né? Para esse maquinário da fazenda. Também uma indústria muito importante que surge ali no final do 19, a indústria têxtil, da fabricação de sacas de juta, que inclusive minha orientadora Marizilda tem a tese dela foi sobre as indústrias de sacaria de juta, né? Que ela fala, inclusive, foi muito importante nessa passagem do século XIX para o XX, porque você pensa, né? Antes de São Paulo ter uma indústria de sacaria de juta, a gente dependia dos ingleses para comprar aquelas grandes telas de sacaria que vinham de Dundee, na Escócia, já pronta só para cortar e fazer a saca, né? Então, a autossuficiência do invólucro para exportar o café foi uma coisa essencial. Mas esse meio do caminho de São Paulo com Santos é essencial para que as pessoas que estavam envolvidas nesse comércio estivessem perto tanto da produção quanto da cidade de Santos. Tanto que uma das coisas que a gente conversou bastante com pessoas que viveram esse meados do século XX, aí, pessoas que trabalhavam na corretagem de café, pessoas que trabalhavam na exportação de café no Porto de Santos, eles falavam que era muito comum o comércio na cidade começar quando chegasse o trem que é chamado o trem dos comissários, das 10 horas da manhã. Quando chegava o trem das 10 horas da manhã que estava vindo de São Paulo, era que começava, era que estava na hora de negociar, porque eram as pessoas que moravam em São Paulo, que vinham do interior para negociar em Santos. E aí também, de novo, a gente pensar o território, né? Essa coisa aí do trem ligando essas três cidades. O trem permitindo essa rapidez, né, de transporte e comunicação. Né? E essa ocupação do próprio Porto de Santos, né? Porque o trem dos comissários, ele ligava a estação da Estrada de Ferro, né? Que é hoje, quem conhece Santos é bem em frente ali onde está o Museu Pelé hoje, e as duas ruas que ligam a estação da Estrada de Ferro antiga, né, da São Paulo Railway, até onde hoje está o Museu do Café, é exatamente onde estavam todas as firmas de corretagem e de exportação de café que surgiram no final do 19 começo do 20, quando o café era todo a exportação, todo o armazenamento mesmo, né? O armazenamento era feito nessa região. Eram grandes armazéns que foram construídos tanto ao longo do porto, como também nos andares térreos desses casarões coloniais, né? Então, tem também essa coisa de que Santos era o grande armazenador do café. Se falava, inclusive, como é que é o nome dele? O William Wookers, ele era corretor de... Ele era corretor de... Né? O All About Coffee. Ele era corretor. Ele era corretor nos anos 20, né? Mas era também jornalista e tinha o Tea and Coffee Journal e a partir dos artigos que ele escrevia, né, para esses artigos comerciais, para mandar para os Estados Unidos, ele escreveu essa grande bíblia, a primeira bíblia do café, que é All About Coffee. E ele fala tem uma frase que eu gosto dele,
que ele coloca nesse livro, e até cito no meu livro, né, essa frase, que ele, não vou dizer exatamente com as palavras dele, mas dizendo o seguinte, que o café, na história do café, por onde quer que o café tenha passado, ele serviu para agregar pessoas, né, para conversar, o que a gente está fazendo hoje, e temos feito, né, ao longo das nossas atividades aí, profissionalmente, inclusive. Mas então ele fala que o café, desde que ele foi, né, concebido e inventado como bebida, né, ele tem essa característica de agregar pessoas para conversar. E quando as pessoas se juntam para conversar, isso pode ser perigoso. Então, por isso também o café é muito perseguido, né, ao longo da sua história, né? O café, no começo, aí os locais onde se tomava café, em Constantinopla chegou a ser perseguido, em alguns locais da Europa chegou a ser perseguido, porque juntar a gente para conversar não pode, né, Bruno? Sim, não pode. Eram lugares. A Revolução conversando, tem uma Francesa. ideia, vai falando uma ideia, leva a outra, o pessoal que acha que pode controlar a vida da gente não gosta muito disso. A Revolução Francesa começou nos cafés franceses, né, pra você ter uma ideia. Mas Desculpa, fala. Não, é que só para terminar o que eu ia falar sobre o UCAS, para não perder porque isso é outro assunto que a gente pode entrar, que é incrível também, sobre essa coisa das cafeterias, né? Mas o UCAS, ele fala em um artigo que ele escreve sobre Santos. Ele escreveu um artigo acho que não é no All About Coffee, mas dos Tea and Coffee Journal tem um especial de 3, 4 páginas sobre a cidade de Santos. Em 1935 ele escreveu. E ele fala que Santos tem cheiro de café. Por conta dessa... Mas aí, quando eu li, eu fiquei pensando assim, nossa, mas Santos tem cheiro de café. Aí a gente pensa o cheiro de café que a gente conhece hoje, né? O cheiro de café torrado, moído, né? Que é aquele cheiro da torrefação, aquele cheiro dos óleos, né? Que se desprendem quando você torra o café, enfim. É um cheiro muito característico, né? Quando o café está torrando. Mas também quando você pega o café torrado e moído, ele tem um cheiro bem característico, que é o cheiro e também o cheiro quando você faz o café, enfim. Mas aí eu entendi. O aroma que ele está dizendo, mas o cheiro que ele está dizendo de Santos é o cheiro do café verde, que é um outro cheiro. É outro cheiro. Ele está dizendo outra coisa. A gente imagina justamente o cheiro, esse aroma do café, nossa, né? Quando a gente vê, pensa, mas é legal você falar isso, é verdade. Eu mesmo não tinha pensado, o café porque Santos ele era isso, né? Como eu disse, né? Ele era esse lugar que concentrava as pessoas que compravam e vendiam café. E concentrava também as informações do mercado, tanto do interior quanto do exterior. Os comissários de café, que eram os grandes comerciantes de café nesse período do final do 19 e começo do 20, né? Eles eram essas pessoas que eram praticamente da família desses fazendeiros, né? Então eles tinham livre quase uma procuração verbal para vender e comprar o café. É uma história bonita então também, muita coisa legal disso para falar, muita coisa legal. E aí o que acontecia em Santos, né? O café não ficava com o fazendeiro, não ficava na fazenda, o café ficava em Santos. Porque assim que tivesse um preço bom, eles fechavam o negócio e já exportavam o café. Tem um interesse para esse tipo de café e tal, exportavam aquele tipo de café. Então tinha muito café em Santos. Assim, coisa de armazéns e quilômetros de armazéns com café armazenado. Então você pensa, esse complexo portuário, esse complexo de comércio, esse complexo de informação, esse complexo de transporte, tudo para chegar no Porto de Santos, para você ter um momento certo, uma janela certa de venda, assim, não, o café tá bom nesse momento, pode vender.
Está bom. E isso mudou hoje, né? Não Tem é mais umas assim, fotos né? antigas, né, do pessoal carregando café nos navios, no começo do século XX, né? Já. O Porto já passou passado pelaquela primeira transformação que foi que caracteriza o Porto mesmo, né, como um porto, o Porto do café, né? E são fotos muito bonitas, né? São fotos clássicas, o pessoal carregando os cafés em filas de carregadores, as As embarcações ali formiguinhas, né? estacionadas, o guindaste já construído, o primeiro guindaste, ele existe ainda, aquele guindaste que aparece, não sei se está, eu estou falando das fotos que tem no começo do século, tem ali Ainda existem. Ainda mas existem, mas não são usados daquela mais. época, ou são posteriores? Você sabe? Aquela região ali que está desativada do porto, né, que é bem em frente ao prédio da Bolsa, né, do Museu do Café, Sim. aquela região ainda tem alguns guindastes desse período, que é começo do século XX, né, 1900, 1910. Mas é interessante também de pensar essa transformação no trabalho no porto, né? Porque eram essas pessoas que, antes da construção do cais de pedra, tinham que se equilibrar em pontes de madeira que chegavam Exato. até o Nossa navio, Senhora. quando conseguiam chegar, quando não tinha que fazer um transbordo em um bote para chegar no navio que está, porque nem todos os navios conseguiam atracar, né, no porto, que era um caos. Eu tive as fotos, são as fotos do mar As de. pinturas, né? Não, já tem fotos Já era do foto? Marco Ferrez, né? Tem fotos do Marco Ferrez ainda. Dos trapiches, né? Os trapiches que usavam É, aquelas passadeiras. essas pontes de madeira, até É, 1890 ainda tinha, né? E aí Ixi, depois você tem a Maria. construção, Eu ainda conheço algumas tinha imagens alguma. delas. Eu fico imaginando o cara carregando o saco de capacete, equilibrando ali naquilo ali. Ainda com Cara, o Porto, já com a Companhia Docas, ainda tinha alguma coisa em ponte de madeira, né? Que eram os embarques em ponte, mas aí eles já com os guindastes, eles começam a fazer com lingada, né? Aí entra a Companhia Docas com o operador de guindaste, né? E aí o estivador ele passa a trabalhar só não no transporte da saca do porto para o porão do navio, mas ele começa a trabalhar só no porão do navio, né? Então, você tinha, inclusive, uma divisão entre eles, né? Acho que geralmente os ternos de estivadores eram divididos em 12 pessoas, aí tinham dois porta-lós, que chamavam, né? Que era uma pessoa que ficava, um porta-ló ficava no convés do navio lá em cima, para guiar aquela lingada, que é esse conjunto de sacas que era vindo pelo guindaste. Aí esse guindaste entrava na comporta, que era basicamente um espaço que cabe, sei lá, de 2 por 2, 3 por 3 no máximo, né? E o porão do sim. navio era quase o navio inteiro. E aí tinha um outro porta-ló lá embaixo que guiava essa lingada para chegar até lá embaixo, eles desfaziam as sacas, e aí começavam a organizar as sacas no porão do navio uma a uma. E aí eles se dispunham no porão do navio e iam jogando uma a uma para ir organizando essas sacas até chegar na comporta de cima e terminar Já o pensou, embarque. cara? O que é isso aí? Isso era embarque. Isso eu entrevistei, a gente entrevistou, Pietro e eu, né? Nós dois pesquisadores, a gente entrevistou gente que fez isso. Ô, Bruno, e vocês têm essas fitas, cara, ainda? Vocês têm isso gravado? Quem quiser daqui em diante pegar um depoimento que a gente fez em 2011 com um estivador, com um ensacador, com uma catadeira de café, tá lá disponível para. A gente tem a gente faz as descrições desses depoimentos, eles estão estão no nosso site, Sei. mas quem quiser também acessar os áudios, aí tem que ir até o museu para pedir o áudio. Ah, que legal. É em áudio que vocês gravaram. Em É em áudio. áudio, a gente não fez, infelizmente a gente não conseguiu fazer Mas dá vídeo. para você usar isso aí, divulgar bastante. Legal, cara. É, algumas exposições nossas, como tem uma sala
na nossa exposição de longa duração, que é dos personagens, né, que você comentou, né, que a gente trabalha com os personagens. A sala do Porto de Santos, da Praça de Santos, é dividida exatamente, ela é vista da perspectiva dos trabalhadores, né? Então a gente tem o corretor, a gente tem o sacador, a gente tem a catadeira de café, e aí cada ponto ali você tem um objeto que seja representativo dessa profissão, e um ou dois trechos de depoimentos de pessoas que a gente entrevistou que sejam representativos dessa função. Que a sala é exatamente para isso também, é para mostrar a força da cidade do Porto de Santos, para você ter todo um complexo de trabalho voltado para o café, que existiu basicamente todo o século XX, quase, né? Até você ter o comércio de café no Porto de Santos, ele tem uma virada, ele passa a se transformar exatamente quando você tem uma virada nas telecomunicações. Então, anos 70 para os anos 80, vai surgir o DDD, o DDI, vai surgir o próprio celular, a internet nos anos 90, né? Então você não tem mais a necessidade de você ter o café no próximo ao embarque, né? Porque o café, inclusive, é um tipo de carga muito suscetível à umidade, é ruim dela ficar em lugares como regiões portuárias, né? Então, hoje em dia, o café é armazenado próximo das regiões produtoras. Então, você tem portos secos que são importantíssimos, como Varginha, Guaxupé, enfim, né? São regiões que armazenam o café e só mandam o café pro porto já embalados, já geralmente fechados em containers. Então, uma outra coisa que fez uma mudança no Porto de Santos muito importante foi a containerização dos processos de exportação do café, né? Dos anos 70 para os anos 80 em diante, né? O container se tornou o grande veículo de exportação do café. Então, hoje em dia, basicamente, o café ele já chega embalado em container geralmente só estufado, né, para o café não ficar em contato direto com o container, né? Muitas vezes não é nem mais juta, já tem outros invólucros que estão sendo usados como fibra de vidro, né? Outros tipos de fibra que são usados, né? E o café, apesar do Porto de Santos hoje exportar praticamente 80% do café brasileiro, ele só passa. Você nem vê o café. Ele nem vê, só passa no porto. Puxa vida. Quer dizer, não tem, ele vem já embarcado, nem armazenado, não é? Não chega a ser? Não é armazenado, já vem direto para o pátio para entrar no. Então, os profissionais que você encontra ainda hoje no centro são profissionais que são ligados mais à logística, essa parte, né, de comércio, de desembaraço de carga. Mas aí também não é só ligado só a café, né? Esse complexo que a gente disse que a gente tenta manter preservado a memória na exposição, né? Quase não existe mais. Não tem mais, já se perdeu. Daí, isso ressalta a importância do papel do museu como o Museu do Café de Santos, né? O museu, o trabalho que vocês fazem. E entender, né, também essas transformações, né? Porque as transformações são parte. Porque acho que uma coisa que é interessante a gente falar para pessoas, inclusive, tem muita gente que pensa que o museu histórico é um lugar do passado, né? Coisa velha. Mas entender que o museu ele olha para o passado para entender o presente. Exato. Então, a gente tem que olhar para o nosso entorno hoje. Do leigo, do público leigo que não conhece realmente a importância e a abrangência do trabalho
do museu, né? E, de fato. Mas é importante, é sempre importante fazer isso que você está falando, frisar, né? Ressaltar. Por exemplo, a gente falou muito aqui, por exemplo, dessa questão de Santos ser um complexo de informação, de comércio e informação, né? Uhum. Tudo isso que eu falei com relação ao entendimento de Santos como um nó de comércio, um nó de agregador de pessoas e de tecnologias de informação e de contato e de telecomunicações, a gente fez essa pesquisa por conta de uma grande interrogação que a gente tinha com relação ao nosso acervo, porque na época que foi feita a primeira exposição de longa duração do museu, nos anos 2000, foi feita uma grande campanha de captação de acervo. E as empresas, as pessoas que estavam ligadas mais ao museu, eram as pessoas do entorno ali do prédio da antiga Bolsa, que eram pessoas ligadas ao comércio exportador de café ali da Praça de Santos. Sim. Então a gente recebeu muito telex, telégrafo, fax, telefone de todos os tipos, castiçal, telefone novo, enfim, rádio comunicador, aqueles rádios grandões, sabe? Tipo walkie-talkie, só que... enfim, muita coisa de comunicação. A gente pensava assim, putz, mas naquelas discussões de política de serviço, faz sentido estar no Museu do Café? Comunicação, né? A um primeiro olhar, né? Faz sentido a gente ter isso no museu? Será que não faria mais sentido? A gente tem contato com os outros museus, né? Tem o Museu das Telecomunicações do Rio de Janeiro, que é a antiga, o antigo acervo da Telerge, né? E é um acervo incrível, né? Que é o Oi Futuro, né? Hoje é o Museu 1, né? Museu das telecomunicações. Será que não faz mais sentido esse acervo estar lá, sabe? Né? Aí a gente começou, não, mas vamos tentar entender, né? E aí, conversando com os corretores, esse pessoal das antigas, falou assim, não, quando eu tinha que falar com o interior, putz, era uma briga, porque o telefone não dava linha, você falava com a telefonista, e aí eu decidi, então, instalar um radiocomunicador que tinha um rádio no interior, na fazenda, e um rádio comigo aqui em Santos. Aí o corretor falando, né? Todo dia, pelo menos uma vez por dia, eu mandava um funcionário meu ir até a central de telégrafo para mandar algum telegrama para o interior ou para o exterior. E eles tinham, por exemplo, como o telegrama era muito caro, né? A gente tem lá no museu uns dicionários de códigos telegráficos. Sim. Então, códigos que, não sei se você já ouviu falar, né? Códigos Acme Code, Bentley Code, né? Que códigos de 5 a 7 letras, você consegue ter uma ordem de compra e venda, sabe? A, C, D. Aí, esse código quer dizer compre se chegar em tal valor, sabe? Tem alguns códigos que significam frases completas, que como é muito caro, né? Você manda 5 letras, você otimiza o valor da comunicação. Enfim, tinha essas questões cotidianas, né? E tudo isso está presente no acervo do museu. E a gente começou a entender que isso fazia parte do comércio do café. Você não dissocia isso. Eu digo muito isso, e até que nesse projeto, né, no teu canal e os desdobramentos do canal aqui, eu digo sempre que o café, ele não é só o café, com certeza. Você quer trabalhar a cultura, o mundo do café permite justamente essas interações que às vezes são surpreendentes, como você acabou de citar agora, a questão das comunicações, né? E isso num nível profissional, pensando num museu de grande porte, como é de vocês e tudo. Mas em todos os níveis, o café permite a gente abordar diversas questões, né? É sempre muito
Eu sou suspeito de falar que eu gosto muito de lidar com essas questões que estão no contexto da cultura do café. E sobre isso, Bruno, a gente já está já passando aí de 1h30. Quero agradecer a nossa conversa, tomar seu tempo aí, mas quando a gente começa a conversar sobre café, vai embora, né, cara? Não para mais. E combinar de uma outra vez a gente poder continuar essa conversa, pegar algum tema específico. Tem tanta coisa que você falou que eu fiquei interessado em saber detalhes mesmo, né? A própria dinâmica do dia a dia ali que você narrou, eu fiquei imaginando os trabalhadores do Porto de Santos, como é que evoluiu esse processo todo, né, que você colocou agora para a gente rapidamente. Essa questão também, vocês exploraram isso no museu em diversas exposições, né? Eu lembro que tem, já citei aqui na nossa conversa, a das catadoras, né? Dos carregadores de café também, né? Vocês colocam lá a história do Jacinto, o Sansão do Cais, né? Lembra do Jacinto? Sim. Competição de quem carregava mais saca de café, né? E tanta coisa legal, cara. Vamos combinar aí, se você topar, seria uma satisfação de poder agora mostrar para o nosso pessoal que acompanha e também deixar registrado, porque isso depois vai ter desdobramentos, né? Ilustrar, inclusive, a nossa conversa com imagens que a gente possa mostrar para o pessoal e vai ser bem bacana. Eu quero de antemão agradecer aí a sua disponibilidade, foi muito bacana e espero que seja a primeira de várias que a gente possa aí fazer virtualmente uma conversa em torno do café. Faltou só um cafezinho mesmo, mas aí você faz um café e eu faço um aqui, a gente vai tomando e conversando. É isso. Não, André, desculpa, eu que agradeço, sempre um prazer conversar contigo, e é isso que você falou, né? O café, ele você vai puxando o fio do novelo, você vai desvelando uma série de particularidades. Então, se a gente ficar aqui, vai ser 3, 5, 7 horas falando sobre cada particularidade. E é isso também, né? A existência de um setor de pesquisa dentro do museu é essencial para que a gente potencialize esse acervo, para que a gente potencialize esse assunto e para que a gente consiga, de fato, desdobrar em diversas exposições e diversas perspectivas que não sejam só as mais óbvias, né? Então, é isso aí, mas eu agradeço muito e eu me coloco à disposição para novos encontros aí que a gente possa conversar e manter essas conversas aí ao longo dos anos. Que bom, vai ser muito legal. Agradeço mesmo, Bruno. E o pessoal que nos acompanhou até agora, eu também quero agradecer a presença de vocês, né? E a ideia agora, conversei com o Bruno, a gente poder ilustrar nossa conversa, inclusive com imagens, né? Vamos falar das tantas coisas. E eu queria, então, agradecer imensamente a presença de todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos, até mais, tchau.